Pessoal, vamos com a paz do Senhor, amém? Estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor para juntos louvarmos e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém? Eu confesso aos irmãos que eu não esperava, faz alguns tempo que eu não recebo a oportunidade para falar da palavra do Senhor, mas como diz meu pai, desculpa de amarelo é comer barro, né? Não é isso? Desculpa de amarelo não tem isso, né, meu irmão? Vamos ler aqui em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vamos lá? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, e com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Boa, muito bem, obrigado pelo retorno. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Meus amados, em primeiro plano, eu vejo uma coisa muito interessante. Você percebe os elementos que Deus utiliza para fazer comparação com o cristão, com o seu servo. Ele, quando está falando com Jeremias, ele faz aquela alusão do vaso. Vós sois vaso. Aí eu poderia dizer assim, não, mas eu sou um vaso, tudo bem, mas então eu sou um vaso de porcelana chinesa. Não, eu sou um vaso de prata. Não, eu sou um vaso de ouro. Aí Deus vai e te frustra, e me frustra, e diz, não, você é um vaso de barro. O elemento mais comum no universo, praticamente. O barro. Simples, barato, acessível. Entre aspas, irrelevante, sem protagonismo. Sem protagonismo algum. Você chega assim em casa, mulher, que foi? Eu trouxe um negócio para você. Foi que você trouxe, meu amor? Eu trouxe um saco cheio de barro. O que é que você vai ganhar? Vai ganhar um beijo? Não vai. Você não vai ganhar um beijo. Você não está aí virando um menino. Tivesse infância, não. Mas se você chega em casa e diz assim, meu amor, eu comprei para você um anel. Nem que seja banhado a ouro. Ela vai ficar emocionada. Mas não. Você é de barro. Aí ele vem aqui em Mateus e diz assim, vós sois o sal da terra. Meu amado, se tem uma coisa que está caro no mundo hoje em dia, é o alimento, não é? Dobrando, né? Os irmãos que sabem, quem vai no supermercado, tudo fica caro. Mas essa semana eu fui lá no supermercado, comprei 1 quilo de sal, da marca melhor que tem, o Marlim. R$1,49.
E faz tempo, o bicho não fica caro, não. Baratinho. Acessível. Tanto que você chega lá, comida não perecível. Traga 1 quilo de alimento. Se você chegar com 1 quilo de alimento, um sal, capaz de dizer, não, sal a gente não aceita. Mas por que Deus comparou você com isso? Com coisas irrelevantes. Com coisas, entre aspas, que não tem protagonismo na tabela periódica. É para você não ficar envaidecido, meu irmão. Lá no finalzinho, lá no 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Glória, aleluia. Ele canta, ele prega, ele é espetacular, é uma coluna na casa do Senhor. Ele não pode se gloriar. Porque no final diz que resplandeça para que as vossas obras glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Se tem uma coisa que Deus, ele não negocia com ninguém, é a glória. Ele não negocia com ninguém a glória. Você sabe qual é o começo do fim de um crente? O começo do fim de um crente? E quando eu vejo o novo convertido, ele aceita Jesus, o novo convertido ele é cheio de fogo. E meu pai disse que lá nos anos 80, em 1986, quando ele aceitou Jesus, aí estava dentro de casa, passou os irmãos evangelizando. Ele pegou, vestiu a roupa, saiu correndo atrás dos irmãos. Eu também, não sabia nem de que igreja era. Novo convertido, meu irmão. É fogo. Parece que Deus dá uma injeção. Quem conhece de carro, dá um nitro. Ele ganha um up, né? Que é para ele começar. Mas aí, confundir esse impulso com reivindicar glória, querer aparecer. Quando você vai cantar o hino, aí você canta, e a igreja não glorifica, você fica assim, eu não cantei bem, não deu certo, a minha pregação, a igreja não recebeu. Meu irmão, a glória é para Deus. Entenda isso. Não venhamos buscar na casa do Senhor o protagonismo. Não venha buscar na casa do Senhor o protagonismo. Porque o protagonismo aqui é do Espírito Santo de Deus. Porque isso é caminho de queda, meu irmão. É caminho de queda. Às vezes quando eu faço uma coisa, o irmão chega assim de Ginaldo, tu é demais. Eu digo, tá repreendido, Jesus. Mas não estou repreendendo o irmão não, viu? Eu estou repreendendo a vaidade que tem dentro de mim, que quer aparecer, irmão. Rapaz, o cara chega e diz, rapaz, tu é demais. Aí o Ginaldo lá dentro, rapaz, tu é demais. Cala a boca. Fica na tua. Porque você sem Deus é nada. Às vezes eu estou dirigindo um ônibus, aparece um negócio na minha frente assim. Antes de ontem eu estava fazendo a curva lá do Manaim. Quando eu estava fazendo a curvinha, um casal numa estrada, foi a curva aberta na minha frente. Meu Deus, segura, puxei para cá, ele puxou para lá. Obrigado, Deus. Não, mas porque tu sabe dirigir? Não, meu filho. É Deus que lhe dá a capacidade. É Deus que opera o querer e o efetuar na sua vida. Se você canta bem, se você prega bem, se você sabe lidar com as pessoas muito bem, isso foi Deus que deu essa capacidade. Porque no fundo, você é sal. E é barro.
E se contente com isso. Não queira incrementar não, meu irmão. Não queira incrementar não, porque quando a gente vai pegar o nosso vaso, e vai dizer, não, meu vaso é muito discreto, eu quero que meu vaso apareça mais um pouquinho. Aí vai lá e manda pintar, e manda lustrar. Aí a pessoa começa a querer roubar o vaso da pessoa. Começa a querer roubar o vaso da pessoa. E chega assim, aí vê o vaso de alto muito bonito e diz, o que é que tem dentro desse vaso? Começa a escavacar. E muitas vezes, quando o sal, voltando para cá, quando o sal, ele quer ser refinado demais, ele quer ser fininho demais, quer ser uma especiaria demais, ele não quer ser aquele sal grosso, aquele sal rude, ele termina ficando um sal doentio. Não, eu quero ser um sal gourmet. Eu quero ser um crente plus, diferenciado. Que os irmãos, quando olhem para mim, diga, ele é o cara. Ela é uma inspiração para mim. Não, meu irmão. Não deseje que as pessoas se inspirem em você, mas seja um canal que mostra àquela pessoa que é Deus que te faz ser o que você é. Você não pode ser colorido, você tem que ser transparente para que a luz do Espírito transpareça através de você. Se você quiser ficar muito bonitão, com a sua aparência muito latente, você começa a tapar, tá vendo aqui? Tá transparente, ó. Você tá vendo o microfone. Se você começar a tapar, as pessoas vão ver só você, mas o Espírito não vai passar através de você. O Espírito não vai passar através de você e você não vai ser canal de bênção. Você não vai ser o canal da bênção na vida das pessoas que estão perto de você. Você vai ser emissor. Você vai emitir. E nada que sai da gente presta. Quando você quer ser um emissor, eu já vi muitos irmãos que leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e perderam a transparência, a simplicidade, e começaram a ficar opacos, e começaram a querer emitir conhecimento. E quando o crente começa a querer emitir conhecimento de si, ele se embaraça e termina abandonando isso aqui e perdendo a fé. Perde a fé, eu digo, perde a fé mesmo. Ele não consegue mais ouvir a palavra do pastor e dizer glória a Deus. Ele diz, não, concordo com isso não. Não, está errado. Não, porque eu acredito diferente. Por quê? Porque ele não está permitindo que ele seja um satélite que não tem luz própria. Você tem que admitir que você é um trem no céu que precisa de luz para ser clareado, meu amado. Você não tem luz própria. Você não é o sol é Ele. O sol é Ele. Se eu quiser emitir luz, eu não vou emitir luz. Eu vou me embaraçar e vou embaraçar quem está perto de mim. Olha, a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. Alguém discorda aqui? Alguém discorda que tudo que Deus faz é bom? E se Ele quis que você fosse sal, por que você quer ser açúcar, meu irmão? Não, mas porque o açúcar, ele é diferenciado.
O açúcar, ele é protagonista dentro da receita. O que é um bolo sem o açúcar? O que é uma trunfa, né? Cadê a irmã? Cadê a irmã da trunfa? O que é uma trunfa, né, irmã? Sem açúcar. O que é aquele bolinho de pote sem açúcar? O açúcar, ele é o plus. Mas o sal, ele é base. O sal, ele é base. Ele é base. E ele está ali para realçar. Você sabe o que é que o sal faz? O sal, ele não dá sabor. O sal, ele realça o sabor. Ele realça. E o que é que eu quero dizer com isso? Você realça em você o sabor que o Espírito Santo de Deus certifica com o teu. O sal que você é, ele realça o sabor do Espírito. É por isso que Deus quer que você seja sal. Seja sal, meu amado. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Outra coisa. Eu quero tratar aqui com vocês hoje. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder essa luz quando ela está em cima do monte. Certa vez, uma mulher vizinha do meu pai, lá morava no bairro das Indústrias, ainda pequena ainda, caiu endemoniada, 2 horas da madrugada, na casa dela. E o sujeito era, o marido de Itacuja, era uma pessoa altamente blasfema. Mas na hora do aperreio, foi o que ele fez? Irmão Gil! Irmão Gil! Irmão Gil foi lá. O irmão Gil e irmã Lena foi lá. Não se pode esconder, meu irmão. Não se pode esconder. Olhe, você e eu seremos lembrados positivamente ou negativamente. Seremos postos à prova pelo inimigo. E quando estivermos fazendo o que não devemos, seremos envergonhados por ele. Porque não se pode esconder uma luz. E você é luz. Está lá, uma luz fraquinha, quase apagando. Mas está lá, brilhando. E o que é que eu quero dizer com isso? Apareça. Essa é a hora de você ser o protagonista. Não você, mas a mensagem que você transfere para as pessoas. Você tem que ser luz. Porque é uma questão de física. Quando a luz chega, as trevas saem. Quando a luz chega, as trevas saem. Eu estava lendo um livro de Max Lucado. E eu não estou dizendo aqui, porque às vezes quando a pessoa diz, eu estava lendo um livro de Max Lucado, o irmão Ginaldo lê livro que só, né? O irmão Ginaldo não lê. O irmão Ginaldo leu. Para não parecer que Ginaldo é o que não é. Eu estava lendo, e aí Max estava dizendo que, Max, eu sou íntimo de Max Lucado. Max estava dizendo que ele estava passando por uma crise muito grande dentro da casa dele. Crise financeira, crise no relacionamento, crise com a relação com os filhos. E ele estava confuso, sem saber a origem disso tudo. Só que aí ele percebeu que ele estava mal fundamentalmente com Deus. Ele não estava alinhado. Ele não estava alinhado. E aí ele colocou no coração dele se alinhar com Deus.
E quando ele se alinhou com Deus, ele se alinhou com a esposa, ele se alinhou com os filhos, ele se alinhou com o financeiro. Porque quando a luz chegou dentro da casa dele, ele expulsou as trevas. Você sabe qual é a maior herança que meu pai me deixou? E meu pai é pobre. Meu pai é pobre. Meu pai é um pastor que mora lá no sítio Marinho do Abiaí. Pastoreia a igreja lá, é evangelista, agricultor. Comprou a primeira moto dele quando tinha o quê? 40 anos. Uma barriga d'água 81. Ainda tem ela. Ou seja, não é rico. Mas a maior riqueza que ele me passou, sabe o que foi? Ele me transmitiu a luz. Ele me transmitiu Cristo. Ele chegou dentro de casa e disse: eu vou iluminar a minha casa. Eu vou iluminar a minha casa. E ele fazia questão. Ou você se expunha à luz querendo, ou ia pro cacete e ficava na luz ali. Ei, fica na luz. Ou gostando ou chorando, mas tinha que ficar ali na luz, ó. E essas coisas funcionam assim, meu irmão. Na força, às vezes ela é força. A Bíblia diz, não é por força nem por violência. Não é por força nem por violência, mas a criança às vezes tem que ser assim. Você sabe, o motor de partida, eu gosto sempre de dar esse exemplo. O motor de partida está lá um motorzão grande, 540 cavalos. Quietinho na dele lá. O óleo lá embaixo, no cárter, quietinho. Tudo uma paz dentro daquele molde de ferro. Aí vem um trocinho desse tamanho, um induzido. Trac! Entra no motor, o motor de partida gira, desse tamanho o motorzinho de partida. Aí tira o sossego do motor. Tira o sossego, o motor pega. Pegou, já era. Pronto. Meu pai mandou a luz de lá para cá. Eu peguei a luz e segurei. Não segurei como devia. Porque a gente nunca segura a luz como deveria. E a Bíblia diz, por mais que a gente faça, somos servos, sujos, vermes. Mas a luz veio. E às vezes eu vejo, meu irmão, pais preocupados. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Meu irmão um dia estava pregando na escola, num culto de mocidade. Ele dizendo, o pregador às vezes prega o que ele precisa escutar. Então vai para lá e vem para cá também, tá bom? Combinado assim? Vai para lá e vem para cá também. Recebe aí que eu estou recebendo aqui, amém? Glória a Deus. E eu vejo muitos pais preocupados em como vão influenciar os filhos profissionalmente. Não, meu filho, coitado, as notas estão más. O meu filho, a nota está mal, vai ficar de castigo porque você ficou reprovado. Eu pago o ano todinho a escola e você ficou reprovado. Mas quando o caba está capengando na fé, o caba não chama atenção. Eu não entendo. O caba está capengando na escola, eu chamo a atenção dele. Mas quando o meu filho está capengando na igreja, eu não chamo a atenção dele. Meu irmão, desentupa esse fio aí, passe luz para o seu filho. Passe luz para o seu filho, meu amado. Passe luz para a sua casa, Ginaldo. Passe luz, desentupa o fio, meu filho. Porque Deus precisa que você esteja desobstruído. Deus te fez um vaso e Ele não quer que você fique nada. Ele não quer que você dance, não quer que você balance, não quer que você se mexa, não quer que você ganhe um upgrade, um downgrade. Não, Ele quer que você fique assim, para cima, pronto para receber, meu irmão. Só isso. Ele não quer nada, só quer que você fique assim, para riba, meu irmão. Bota a boca para cima e fique ali, ó. Abra a boca, eu encherei. Só
isso. Você sabe por que é só isso? Porque Deus ele é justo, meu irmão. Deus é justo. As pessoas acham que Deus colocou a felicidade em carro, que Deus colocou a felicidade em propriedades, que Deus colocou a felicidade no protagonismo, na fama. Não, não. Como diz Cláudio Duarte, não. Deus colocou a felicidade nas coisas simples da vida. Deus colocou a felicidade num abraço de um filho, num beijo de uma esposa, na casinha, no pratinho de comida, no ir para o trabalho, no voltar para o trabalho. Sabe por quê? Porque a felicidade está acessível para rico e para pobre. Deus é justo. Todos os valores divinos estão inseridos em coisas simples. Em coisas simples. Quanto mais você a enfeitar o negócio, mais você dissocia da felicidade. Porque você só vai colocar ali confusão. A felicidade está nas coisas simples. Nas coisas simples. Bota isso na cabeça. Não, porque eu vou fazer uma pregação aqui. E no tópico 1, tópico 2, não. Eu às vezes faço isso também. Fazia, né? Mas aquela pregaçãozinha, não desconsidere não. Não desconsidere não. Aquela pregaçãozinha, arrependei-vos e crede no Evangelho. Simples, simples, simples. Não, meu irmão, porque às vezes com essa novidade da internet, com o advento da internet, tem muitos popstars da pregação. E a pregação dele é muito top. É cheia de minúcias filosóficas, cheia de jogadas emotivas, que com 2 palavras você já está chorando. Aí o cara bota lá um fundinho musical, quando ele vai no ápice, ele vai dar uma virada aí, meu irmão, vai, dá uma virada aí na bateria, que é para os irmãos chorar. É desse jeito, meu irmão. Aí termina o culto, aí teu marido que não é crente chega lá, tu escutasse o que na igreja hoje? Rapaz, isso aí não, só sei que glorifiquei. As coisas simples, meu irmão. As coisas simples. Teve um irmão que disse, meu irmão, quando você não tiver o que pregar, pegue a Bíblia e leia para os irmãos escutar. Porque tem um bocado de irmão que não lê em casa. Você começa a ler. As coisas simples. Porque, vou finalizar, viu? Porque é que Deus te fez um vaso simples. É que para o valor que você tem, não ficar associado ao que você é, mas ao que Deus colocou em você. Não, aquele irmão ali, ele é um varão abençoado de Deus. Por quê? Porque ele ora e Deus escuta. Aquele prega e Deus revela. E Deus abençoa a sua igreja através dele. Não, porque aquele irmão, ele ora e enfermos são curados. Aquele irmão ali, você chega para ele para conversar e ele te dá uma palavra de ânimo. E ele é conhecido não por o que ele é, pelo vaso, mas pelo que ele tem dentro, pelo seu contenido, pelo seu conteúdo. Então, meus amados, que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Olhe, eu digo o seguinte, que o cristão não, viu gente? O ser humano, ele é um pote, um vaso. Seja ele de honra ou de desonra.
E esse vaso, ele vai receber alguma coisa. O que é? Não se sabe. Não tem esse negócio, não, irmão, eu não recebo nada. Recebe, ou de Deus ou do capeta, mas recebe. Recebe. E a questão é que todo vaso transborda. E alguém está embaixo dele. E está recebendo o que transborda também, né? Quando o irmão está transbordando bênção, alegria, o irmão aqui embaixo, né? Está sendo abençoado. Mas quando o cara está recebendo coisa ruim, você também recebe coisa ruim. Por isso que nós precisamos ser luz. Precisamos ser luz. Porque a luz, ela é ativa. A treva, ela é passiva. Eu estava vendo uma fala. E o cara estava questionando aquele texto que diz, Deus faz o mal e faz o bem. Eu faço o mal e faço o bem. E aí o teólogo estava conversando sobre isso e ele disse, como é que isso funciona? E esse sujeito dizia, se eu não me engano, eu sou péssimo com a memória, ele dizia que foi Santo Agostinho que teceu esse entendimento de que não existe o mal. O que nós chamamos de mal, na verdade, é a ausência do bem. Quando a gente deixa de fazer o bem, nós fazemos o mal. Obviamente, isso não é correto plenamente, porque o inimigo, ele é um ser ativo. Mas entenda uma coisa, quando a Bíblia diz, quem pode fazer o bem e não faz, peca. Quando o cristão, ele deixa de emitir luz, ele emite treva, meu irmão. Está entendendo? Por isso que ele diz assim a vossa luz resplandeça, no imperativo, resplandeça, não é? Por favor, talvez, por obséquio. Não, a vossa luz resplandeça, isso é imperativo, isso é inerente à existência do cristão. Nós precisamos resplandecer. Porque, meu irmão, não tem pregação mais convincente do que a ação do Espírito na vida do crente. Não tem pregação mais convincente. Por que que o Evangelho cresceu tanto nos primórdios da igreja? Porque a ação do Espírito Santo na vida, ali curando, batizando, transformando, renovando, era direto. A ação do Espírito é a maior fonte de convenção no mundo. Em miúdos, a emissão de luz, ela expulsa as trevas. Então que nós venhamos olhar para esse simples texto de Mateus 5 e permitir, é só permitir, meu irmão. É só permitir, não é fazer, é só permitir. Limpar-se para que o seu corpo seja transparecido, seja transpassado pela luz do Espírito. Amém? Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Palavra a qual ficou martelando na minha cabeça o dia todo. Não deixe para buscar a presença do Senhor